está no ar o primeiro JúriCast da Câmara Municipal de Parnamirim. Aqui a gente vai conversar sobre temas jurídicos, sobre direitos dos cidadãos, também sobre os projetos de leis que são propostos e aprovados pelos vereadores da Casa. Aqui comigo, o Procurador-Geral do Legislativo de Parnamirim, Dr. Canidé Alves. Canidé, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui comigo, dividindo essa bancada do JúriCast. Vamos fazer o JúriCast Parnamirim, Priscila, juntos. E hoje, mais do que alegria imensa, que o primeiro será com gente nossa, com o Tiago Neves, que é procurador legislativo, efetivo da Casa, ele que toma conta do nosso PROCON legislativo, e tenho certeza que o nosso primeiro episódio será um grande sucesso. Uma grande honra, doutor Tiago, ter aqui com a gente para falar um pouquinho, né, sobre o que é o PROCON, para que é que serve, como é que funciona, quem é que tem acesso, como é que as pessoas fazem, né, para ter acesso ao PROCON Câmara. Mas antes de responder, de conversar com o doutor Tiago sobre todas essas questões, vamos falar um pouquinho sobre o JúriCast, como é que surgiu essa ideia, é uma ideia da Casa, é uma ideia sua, doutor Canidé, como é que foi esse momento, como é que foi pensado o JúriCast? O JúriCast surgiu da oportunidade da TV Câmara. A TV Câmara, que foi um grande projeto da presidência da atual diretoria da mesa diretora, com o presidente Fone, com a instalação da TV Câmara, a inauguração da TV Câmara, nós vimos a oportunidade de também difundirmos notícias, ações também do nosso legislativo do ponto de vista jurídico. E aí sim darmos informações à toda a população de Parnamirim, e não apenas de Parnamirim, porque tenho certeza que a entrevista do Dr. Tiago servirá também, assim como todas as demais entrevistas que nós faremos ao longo de nossa história, do JúriCast, também servirá para todo mundo, todos os cidadãos, de uma maneira geral. Foi germinada dentro da Procuradoria, e o nome, inclusive, foi debatido entre nós em uma votação bem em 2 turnos, e o nome foi também idealizado por nós, e ficou o JúriCast Câmara Municipal de Parnamirim. E espero que seja um sucesso, e também que tenha continuidade e seja perpétuo aí na história da TV Câmara e da Câmara Municipal de Parnamirim. Excelente, muito bom. Então vamos começar nosso primeiro bate-papo com o doutor Tiago. Para ele falar, gostaria que ele começasse, na verdade, se apresentando, né? Para quem está em casa, como é que o doutor Tiago chegou até o direito, como é que foi essa escolha, por que é que resolveu estudar lei, né, e trabalhar hoje aqui na Câmara Municipal como servidor público. Tiago, acho que a pergunta dela é: qual foi seu trauma de infância para fazer direito, né? Primeiramente, é uma grande alegria estar aqui presente no primeiro JúriCast, ao lado de grandes nomes do jornalismo e do direito. Falar sobre o PROCON é algo que me deixa bastante confortável, porque a gente vivencia isso diariamente, né? E, inclusive, quando eu comecei a idealizar cursar direito, isso já vindo da vivência com meu pai, que foi delegado, depois passou a ser advogado. E quando eu comecei a cursar direito, o primeiro código que eu li todo foi o Código de Defesa do Consumidor. Olha aí. Então, ainda lá no primeiro período, eu peguei o livro do Código de Defesa do Consumidor e li ele de pé a pé. Por quê? Porque eu já tinha em mente que o direito do consumidor é algo que a gente vivencia a todo momento. Estava até consultando agora há pouco a quantidade de pessoas que habitam aqui no Brasil. E o último censo disponibilizou esses dados, dizendo que o Brasil tem em torno de 203 milhões de habitantes. São 203 milhões de consumidores. Por quê? Porque a gente está consumindo o tempo todo
Então, fazendo esse link do início do meu curso de Direito, da minha idealização de cursar Direito, e também diante da vivência prática que é, né, o direito do consumidor, que está presente ali na vida de todas as pessoas. Então, isso me fez cursar Direito, né, e a gente vai recebendo, vamos dizer assim, instruções de outras disciplinas, direito penal, direito civil, direito eleitoral, direito constitucional, mas minha paixão mesmo sempre foi o direito do consumidor. E aí eu me formei lá em 2009, comecei a advogar, fui para a área do direito penal, mas também advogando em direito do consumidor, porque sempre tem casos desse tipo, né? E aí fui advogando na área de direito penal, depois passei a estudar aquele curso de forma paralela e comecei a prestar concursos de procuradoria. Surgiu a oportunidade de prestar concurso aqui para a Câmara Municipal de Parnamirim e fui contemplado em uma vaga e estou aqui desde 2020, janeiro de 2020, período pelo qual eu também estou dentro do Procon Câmara. Porque nessa época o Procon já existia, né? Isso, o Procon Câmara surgiu em 2015, né? E eu teve como primeiro coordenador o atual presidente da casa, Maí França. Surgiu em 2015 e desde então, né, vem atuando aqui na defesa dos consumidores residentes em Parnamirim. E a gente assumiu em 2020, né, em forma de dar o apoio jurídico às reclamações, né? Então, as reclamações chegam até o Procon Câmara e a gente dá esse suporte jurídico para fazer o tratamento dessa reclamação, para ela seguir o procedimento administrativo do Procon. O que é o Procon? Como é que o Procon funciona? Esmiuça para a gente melhor. O Procon da Câmara de Parnamirim é para o cidadão de Parnamirim. Como é que ele funciona na questão de defender o direito do consumidor? Como é que funciona? Assim, as pessoas chegam aqui já direcionadas, chegam por acaso? Isso, o Procon Câmara de Parnamirim, ele é um serviço disponibilizado pela Câmara Municipal de Parnamirim. É o Poder Legislativo prestando um serviço de assessoramento, de atendimento jurídico a consumidores residentes aqui no município, né? E esses consumidores, eles chegam até nós por meio de canais variados, né? A gente hoje tem um grande espectro de canais de acesso, e de forma que esse consumidor, ao acionar o próprio Câmara de Parnamirim, né, a gente dá início ao tratamento daquela reclamação, de modo que a gente transforma aquela reclamação em uma linguagem jurídica, né, até para facilitar a abordagem ao fornecedor, e a gente chama aquele fornecedor, né, e instaura ali, vamos dizer, para além do procedimento administrativo, uma instância de conciliação, para que aquelas partes cheguem a um denominador comum e que isso evite, vamos dizer assim, aquele conflito se transformar num litígio judicial. Então, o Procon Câmara de Parnamirim, de forma bem resumida, ele é um serviço disponibilizado pela Câmara Municipal de Parnamirim para aqueles cidadãos que residem aqui em Parnamirim, de tratamento jurídico de demandas de direito do consumidor. Totalmente gratuito do início ao fim. Isso, é um serviço público, gratuito, é um serviço prestado pela Câmara de Parnamirim, que possui uma equipe específica para atuar somente nesse setor, né? Não precisa pagar nenhum tipo de taxa, né? Então, é um serviço assim, amplo e de fácil acesso àquele consumidor, seja de qual faixa financeira, faixa etária. Nós temos uma equipe pronta para fazer o atendimento do consumidor de Parnamirim. Agora, Tiago, o Procon de Parnamirim, ele tem um diferencial bem importante para outros, né?
inclusive a gente andou recebendo visitas e tudo mais aqui para saber que modelo é esse daqui que passou a ser referência para outros PROCONs. E é orgulho nosso, inclusive, que é o PROCON 100% digital. Priscila, imagine o consumidor fazer sua reclamação, ter seu atendimento, tudo de forma remota, tudo de forma online, sem precisar sair da comodidade, sem precisar sair do seu trabalho para ir a um órgão de defesa do consumidor. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa revolução que foi feita logo depois, ou junto com a pandemia do PROCON Câmara. Que antes da pandemia não era assim, então. Não era, era híbrido. Sim. Era um híbrido mais forte para o presencial. E agora passou a ser praticamente 100% digital. Obviamente que oportunizamos ainda, aí Thiago pode falar melhor, eu já estou até antecipando a resposta, que é a possibilidade de também fazer tanto presencial quanto de forma virtual. Mas as audiências, por exemplo, são todas virtuais, os atendimentos, o processo é todo virtual. E essa revolução foi toda feita com os esforços do PROCON Câmara, que hoje é espelho para outros PROCONs de outros municípios, de outros estados, inclusive de outros estados. Perfeitamente. Excelente. Nós já recebemos visitas institucionais de outros PROCONs, né? O nosso PROCON, hoje, ele funciona de forma híbrida, né? Eu diria que para mais de 97% dos nossos atendimentos, eles são virtuais. Então, nós temos um canal virtual que funciona. Já fala qual é o número desse WhatsApp aí, para quem está assistindo já ir fazer o seu atendimento. Sim, o nosso WhatsApp é o 84-3645-6215, é o WhatsApp do PROCON. Nós não recebemos ligações, são somente mensagens. É um WhatsApp que funciona, Priscila, Dr. Klimberg, funciona 24/7. Ou seja, o consumidor, a hora que ele enviar mensagem, ele já vai receber uma mensagem automática do nosso WhatsApp, já perguntando nome, CPF, relato do caso. Então, o próprio consumidor ele já adianta o seu atendimento. E a nossa equipe, quando recebe essa mensagem no horário de funcionamento do PROCON de forma física, já dá andamento naquela reclamação. Então, o nosso PROCON hoje, eu sempre ressalto, ele está a uma distância de um toque na tela do celular do consumidor, né? Então, aquele consumidor, onde ele estiver, eu preciso falar com o PROCON. Vai lá no seu celular, manda mensagem, já dá início ao atendimento, né? E aí esse atendimento, da medida que vão chegando, né, essas demandas, a gente vai tratando, vai dando o melhor direcionamento. Hoje o PROCON, ele tem o canal do WhatsApp, ele tem e-mail, ele tem um aplicativo do Câmara Conecta, a gente funciona presencialmente também na sede da Câmara Municipal de Parnamirim. Então, é uma amplitude de acesso, de forma que o consumidor que reside em Parnamirim, ele não fica sem atendimento. De alguma forma, ele vai receber aquele atendimento. Inclusive, alguns casos que chega que não é da nossa competência, aquele consumidor não fica sem o atendimento. Ele sai daqui, pelo menos, com o direcionamento para onde ele deve seguir, né? Então, de forma que 100% dos casos que chegam no PROCON recebe um tratamento jurídico, seja de tratamento no direito do consumidor, seja no tratamento no direcionamento. E quando é que quando é que a gente procura o PROCON? Porque às vezes a gente não sabe, né? Quais são as situações. Isso é caso ou não de PROCON, né? Isso, às vezes a gente não entende direito como é que funciona o PROCON, se não caberia ali naquela situação. Mas qual a maioria das necessidades, né, das demandas? Quais são essas principais demandas que chegam aqui para o atendimento de vocês? Para o PROCON, a competência, vamos dizer, do órgão, ele nasce a partir de uma relação de consumo
que existe quando eu adquiro um produto, né, e vou utilizar esse produto ou serviço como destinatário final. Então, eu vou consumir aquele produto. O homem está com direito na ponta da língua, viu? Porque ele reproduziu praticamente o texto da lei. Então, assim, consumidor é todo aquele, né, que adquire produto ou serviço como destinatário final. Então, assim, e fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, né, que presta serviço ou comercializa produtos. Então, assim, basicamente tudo que a gente vivencia no nosso dia a dia, nós estamos ali atuando como consumidor, né? Então, eu sou consumidor enquanto eu uso essa camisa, relógio, a gente aqui, o celular... Contratei o serviço, né? Contratei um plano de telefonia. Isso. Então, e isso, de certa forma, essa relação, ela traz alguns problemas, que são a má prestação de serviço, ou o produto é defeituoso, e isso, de certa forma, dispara a competência do PROCON para tentar remediar aquele tipo de problema que houve com relação àquele produto ou serviço. Então, é muito comum no nosso PROCON ter casos de problema na prestação de serviços financeiros, a tratação de empréstimo sem a anuência do consumidor, né? Fatura de energia que veio com um nome errado, com valor errado, fatura de água. Então, produtos, aparelho celular que começou a apresentar defeitos após algum certo tempo de uso, problemas na garantia, às vezes o produto ele tem uma garantia, mas um fornecedor ele fica ali resistindo em cumprir o que está disponibilizado no contrato. Então, são problemas desse tipo que o PROCON analisa, né? Perfeito. Falando de números, Tiago, o PROCON Parnamirim, ele tem o seu ranking de maiores reclamações, o tipo de reclamações, reclamam mais de quê? Hoje, por 2 anos seguidos, problemas na relação de prestação de serviços de água esgoto, né? Então, hoje a gente tem um prestador de serviço aqui no nosso estado que as condutas reiteradas são no sentido de emitir faturas com valores elevados. Então, você tem, por exemplo, o consumidor que é acostumado, tem um histórico de consumo na faixa de R$90, R$100 de água e, de repente, se depara com uma fatura de R$1.700. Então, isso disparadamente é algo recorrente, né? E isso a gente tenta remediar chamando o fornecedor, explicando o histórico do consumo, né? E, às vezes, até quando vai verificar, é um problema no hidrômetro, numa forma de aferição. Então, campeã de reclamações é AKE, né? Seguindo, tem problemas com bancos. Então, os bancos, cartão de crédito, financiamento, é um tipo de relação que dá muito problema na contratação, né? Juros. Posteriormente, você vem com as operadoras de telefonia. As operadoras de telefonia com problemas também de surgir contratos onde não é aquele consumidor que contratou. Então, isso também é bastante recorrente. E muito também com relação a fraudes. Né? Por exemplo, boleto fraudulento. Recebo muito no meu e-mail, na verdade. Até chega mensagem dizendo foi feita uma compra, você reconhece, se você não reconhece, entre em contato com a gente pelo número tal. Então clique aqui, né? Cartão e não tem compra nenhuma, né? Mas Sim. Ele queria que eu ligasse para aquele número, que eu clicasse naquele link para ser direcionado ali, para ser enganado. Isso é muito sério, né? Isso, é muito sério. Tem muitos casos desse tipo, inclusive de emissão de boletos, em que os consumidores acabam
pagando aqueles boletos. E quando chega para a gente, um caso desse dia, a gente notifica a empresa analisa o boleto e verifica, o beneficiário desse boleto não é a gente. Então, aquele boleto saiu lá com a logomarca da empresa, tudo bonitinho. Quando aquele consumidor foi pagar, o beneficiário, na verdade... Então, na verdade, vocês ficam sem saber também a quem reclamar, né? Quem é que é essa pessoa? Isso. Aí é um caso específico de fraude, né? E aí a gente, no caso, encaminha esse caso. Na internet acontece bastante. Para a delegacia do consumidor, para instaurar o procedimento. Problemas virtuais, como esse aí. Esse seria o maior problema, porque hoje o consumo está passando tudo para a internet, né? Quer comprar tudo de casa, vai um clique. Hoje a gente passa por um dilema ou uma nova perspectiva de consumo, em que as lojas físicas são como se fosse um mero mostruário e que todas as compras são, de fato, online, né? Isso já está se passando em alguns países e no Brasil, logo, ou em algumas empresas, isso já é uma realidade. De modo que já vemos esses problemas junto ao PROCON, essas reclamações chegando ao PROCON, já de problemas com relacionamento com empresas 100% virtuais? Sim, essa é uma realidade do nosso PROCON. O consumo de produtos ou serviços virtuais, né? E isso, de certa forma, trouxe, vamos dizer assim, na relação do consumo, porque as pessoas têm também diante de si, né, uma possibilidade de consumir rapidamente. Consumo de conteúdos, consumo de serviços, de produtos. Né? Isso surge também vários problemas, como, por exemplo, algo que a gente bate muito, que é o preço em box. Ou seja, muitas vezes o preço ele tem que estar ali de forma fácil, de fácil visualização junto ao produto. Estou imaginando aqui as redes sociais, né? Isso que a gente acessa em alguma loja, mas você vê o produto que você não sabe quanto ele custa. Isso, aí você pergunta lá, não deixa o comentário, aí eu respondo inbox. Inbox. Então é errado isso, devia estar lá já abaixo da foto, na descrição. Isso é errado, tem que estar lá o preço, né, junto ao produto, porque o preço inbox seria, vamos dizer assim, um preço em segredo. Seria como eu chegar numa loja física e quanto é o preço dessa camisa, a pessoa vai dar o preço pelo rosto da pessoa. Eu prefiro pular esse tipo de empresa que esconde o preço. Eu pulo. Ei, passa. Então, é uma conduta que a gente vê muito nas redes sociais e é uma conduta, vamos dizer assim, a princípio, né, que fere o Código de Defesa do Consumidor. Agora, falando de rede social, o relacionamento nosso com as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, é um relacionamento de consumo? Existe, vamos dizer assim, uma modalidade em relação de consumo que seria, se eu adquiro, vamos dizer assim, um produto ou serviço, seja ele de quem for, utilizando uma rede social, eu consideraria uma relação de consumo e a rede social solidária à empresa. Então, por exemplo, tem uma empresa que tem um perfil na rede social, um perfil que é para vender produtos. Se eu tiver um problema com essa empresa, a rede social, no caso Instagram, Facebook, enfim, seria solidariamente responsável na prestação daquele serviço ou no fornecimento daquele produto. Como se ela fosse uma grande marketplace. Isso. Então, seria responsável. Se eu tenho um perfil privado naquela rede social, eu consideraria uma relação de consumo entre o perfil e a rede social. Eu consideraria o caso de uma relação de consumo. Mas se eu tenho um perfil, por exemplo, comercial naquela rede social, aí já seria questionável a possibilidade de relação de consumo ou não entre o perfil comercial, por exemplo, o perfil de uma empresa, um marketplace.
Vou mostrar aqui o perfil das Americanas com o Instagram. Né? Então, já seria questionável se seria uma relação de consumo ou não entre esses dois personagens. Então, assim, resumindo, o perfil privado com relação à rede social seria uma relação de consumo, né? Eu tenho ali um tipo de serviço que está sendo prestado. Se eu tiver um perfil comercial, aí deveria se analisar, vamos dizer assim, um aspecto subjetivo da utilização daquele perfil perante a rede social. Perfeito. Doutor Tiago, então mudando um pouquinho de assunto, vamos falar agora sobre dados, sobre números. Eu tive acesso a uma planilha feita pelo Procon. Em 2023 foram mais de 3.000 atendimentos, com 1.039 processos, 166 audiências. Para 2024, então, qual a expectativa de vocês? É conseguir alcançar, chegar a um público ainda maior? Isso. Nossa expectativa é de sempre aumentar, né, o nosso alcance. Inclusive, até nós ficamos muito felizes que na semana passada o Instagram da Câmara atingiu, vamos dizer assim, 10 mil seguidores. E isso o Procon acaba, vamos dizer assim, participando também desse número, porque lá no Instagram da Câmara é onde saem as nossas publicações, onde é divulgado o nosso trabalho. Então, isso mostra que a gente está alcançando mais cidadãos. Então, assim, a nossa expectativa é aumentar em Olinda, até porque a gente aumentou muito a nossa divulgação. Então, a nossa equipe está pronta para esse aumento, né, de casos ou de reclamações. E para 2024, com certeza, né, a gente vai ultrapassar esse número e resolver o máximo de casos de reclamações possível aqui dentro do Procon mesmo, para evitar que essas reclamações vá até o Poder Judiciário. Agora temos um negócio bem bacana também dentro do Procon, que é a questão educacional, né? Sim. Nós fazemos também o Procon tem uma linha, diria que em parceria com a assessoria da Câmara Municipal, temos uma espécie de linha editorial educacional ao consumidor, sempre com informações úteis sobre direitos, sobre deveres também dos consumidores, o que pode, o que não pode, e também com campanhas temáticas. Por exemplo, no início do ano teve uma campanha temática relativo a material escolar, a renovação de matrícula. Não é isso, Tiago? Isso. O Procon ele atua muito nessa parte educativa, já para evitar, né, vamos dizer assim, o surgimento de conflitos. Então, a gente dispara essas campanhas de material escolar, né? A gente faz também mutirões de negociação de dívidas, Black Friday, Páscoa, Natal. Então, tudo isso a gente faz essas campanhas já para deixar aquele consumidor aqui de Parnamirim ciente do que pode, do que não pode, inclusive o fornecedor também, né? Porque aí o fornecedor, já vendo qual é o posicionamento, vamos dizer assim, educativo do programa, ele já se resguarda, já pode dar a orientação mais adequada, né, até para o tratamento de alguma demanda que tenha lá, né? E Black Friday é sempre interessante, né? Porque é tudo pela metade do dobro do preço, né? Então é bem interessante. A gente nunca sabe quanto é que você está pagando o valor correto, né? Se foi enganado. Eu sempre, na maioria das vezes, fico com a sensação de que foi enganada. Eu caio em todas essas promoções. Tudo que tem, assim, 50% de não posso perder essa oportunidade. Preciso lembrar, inclusive, do post nosso, de dicas na Black Friday, né? Que só adquira produtos que você já vinha monitorando o preço. Interessante. Você já sabe mais ou menos se você realmente está se é Friday, Black Friday ou se é fraude, né? Então, já tem essa dica. Nessa linha, falando ainda sobre as ações realizadas pelo Procon, né, que são muitas,
A gente tem uma ação importante agora no mês de março. Que é o mês do consumidor, que vamos fazer agora a primeira semana, é isso? De 11 a 15, isso, 11 a 15, a Semana do Consumidor. De 11 a 15 de março. Dia 15 de março é o Dia do Consumidor. Então, Nosso dia. Cai numa sexta-feira, né? Mas no dia 11 de março... Que é uma segunda-feira, vai ser a abertura da programação, não é isso? A abertura a Câmara Municipal de Parnamirim, né, já idealizou essa Semana do Consumidor. É um projeto de lei aqui da Casa, e do presidente da Casa, Vomir França, com apoio dos demais vereadores, né, aprovaram essa lei, que cria a Semana do Consumidor. E aí, fundamentado nessa lei, a gente vai fazer essa semana, que é uma semana onde vai ter um mutirão de renegociação de dívidas, né? Então, durante toda a semana, a gente vai deixar a nossa equipe mobilizada para receber as demandas dos consumidores de Parnamirim. E aí a gente vai entrar em contato com os credores e tentar ali fazer uma renegociação de forma que fique mais confortável para aquele consumidor. Tem qualquer tipo de dívida, cartão de crédito, fatura de telefone, de energia, KL, financiamentos, todo tipo de débito. Aquele consumidor pode nos procurar. A gente vai colocar a equipe para entrar em contato com o fornecedor e tentar ali, de alguma forma, fazer um acordo e evitar que aquele consumidor se prejudique com o aumento dessa dívida e até que esse caso chegue até o Poder Judiciário. Então, a Semana do Consumidor começa no dia 11, a Semana do Consumidor da Câmara Municipal de Parnamirim começa dia 11, termina dia 15, inicia com a palestra. Sim. Não é isso? Vamos aqui pra gente. Vamos fazer de forma bem... A cronologia bem direitinho aí da programação aí para todo mundo. Participarem de tudo. Exato. Pronto. No dia 11 vai ser uma abertura, um momento de abertura, né? Uma fala, uma palestra minha, eu tocando ideia, o presidente da Casa, Vomir França. A partir das 9 horas. A partir das 9 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal de Parnamirim, vai ter um momento de abertura. Vai ser um momento também de lançamento do livro de minha autoria, que fruto da minha dissertação de mestrado, e também com a sessão lá de autógrafos do livro. Vai ser um momento assim. Negócio bacana mesmo. Hein? Qual o livro, o nome do título do livro? A Defesa do Consumidor, e o PROCON como instância, e a atuação do PROCON como instância de acesso à justiça. Esse livro é fruto da dissertação de mestrado em Direito na FMI. E é um livro onde eu abordo, vamos dizer assim, diante da experiência, da vivência prática aqui em Câmara de Parnamirim, que o PROCON ele não se resume a um órgão administrativo aplicador de sanções. Para além disso, ele é uma genuína instância de acesso à justiça. É onde, por exemplo, o consumidor ele nos procura e ver aqui o problema dele ser resolvido com a utilização de métodos de solução de conflitos, a exemplo da audiência de conciliação. Então, é um livro assim, que aborda um tema inovador em a releitura do papel do PROCON. E isso, de certa forma, tem o apoio da Câmara Municipal de Parnamirim, porque o PROCON Câmara de Parnamirim é que começou a atuar com essa visão conciliatória. Então, a nossa ideia não é receber aquela reclamação e aplicar a multa no fornecedor. Não é arrecadatório, né? Nem punitivo. Isso. Mas sim chamar aquele fornecedor e dizer, olha, de que forma você e consumidor podem resolver esse conflito sem que isso se transforme num litígio, seja judicial, seja administrativo. Então, o PROCON inspirou a sua dissertação de mestrado. Com certeza. Que inspirou o livro que será lançado dia 1. PROCON aí desde o início, né,
da graduação? O PROCON foi vamos dizer assim, o meu laboratório da pesquisa. Né? Então, isso com o apoio, claro, do nosso procurador-geral, o presidente, que, de certa forma, permitiu que o órgão chegasse a esse patamar, né, conciliatório, né, de defender, vamos dizer assim, a ideia de acesso, ampliação de acesso, por meio de vários canais, e também essa forma de tratar as demandas de forma conciliatória. Então, vai ser bem bacana. Dia 11 de março. Nada mais justo que o lançamento ser aqui nessa casa também, né? Então, a gente está chegando ao final da nossa conversa, do nosso bate-papo. Doutor Caridé, mais alguma consideração, falar mais alguma coisa sobre o PROCON? Né? Só reforça o compromisso da Câmara, na verdade, com o cidadão, de prestar mais um serviço de excelência, com servidores que acreditam naquilo que fazem, né? E com certeza o cidadão enxerga e sente isso, que existe todo um compromisso ali do servidor, da instituição, para prestar o serviço, para garantir esse direito, né? Que às vezes ele nem sabe que tem, mas que quando ele chega aqui ele consegue resolver a demanda dele, né? Nada melhor do que isso, né? Do que você ter um problema e conseguir entender e resolver aquela situação com ajuda qualificada. Perfeito. E no caso do PROCON Câmara Parnamirim, muito mais do que portas abertas, é o WhatsApp aberto, né? Ou seja... Vamos repetir os contatos, existe também um contato de e-mail, repete aí, conta o contato de WhatsApp e deixa pra gente o contato de e-mail também. Tá. O nosso WhatsApp é o 84-3645-6215, funciona 24 horas, 7 dias por semana. O consumidor pode me dar lá a mensagem, que a nossa equipe, quando abrir o WhatsApp, vai responder, vai dar andamento àquela reclamação. O nosso e-mail é proquem@parnamirim.rn.leg.br. O consumidor que quiser mandar um e-mail vai ser atendido também. A gente tem também o aplicativo do Câmara Conecta, né, que tem vários serviços disponibilizados aqui pela Câmara Municipal de Parnamirim, dentre no PROCON. Estamos também aqui presencialmente na sede da Câmara Municipal de Parnamirim. Aqui funciona das 8 às 13. Aquele consumidor que está passando por aqui, vou entrar ali e falar com o pessoal do PROCON. Ele vai ser atendido também. Esses são os nossos canais, né? Até, inclusive, se algum consumidor acionar pelo Instagram uma mensagem lá direct, o pessoal lá da equipe encaminha para a gente também. Então, assim, o acesso é amplo e restrito aos serviços próprios. Tiago, que alegria recebê-lo aqui, então, nesse primeiro episódio do Juricast. Espero que a gente possa contar com a sua presença em outros episódios também, né? Muito obrigada pela sua atenção e disponibilidade para conversar com a gente. Foi ótimo dividir com você, Tiago, me permita chamar de você no nosso primeiro Juricast. E obrigado, Pri. Você arrasou no primeiro, certo, né? E não surpreende ninguém. A ninguém. A sua performance foi maravilhosa e eu tenho certeza que eu estou ao lado de uma grande jornalista que está nos ensinando muito bem como conduzir um programa como esse. Eu que agradeço a generosidade, né, das palavras, o carinho aqui no dia a dia. Então, gente, esse foi o primeiro episódio do Juricast da Câmara Municipal de Parnamirim. Continue acompanhando as principais notícias sobre o Poder Legislativo no site parnamirim.rn.leg.br, também no Instagram, Câmara Parnamirim. No YouTube também, acesse o YouTube, coloca lá Câmara Municipal de Parnamirim, que você vai ter acesso a toda a programação, todo o conteúdo que é produzido por uma equipe muito bacana da TV Câmara. A gente se encontra no próximo episódio do Juricast.